Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, né? Deus é muito bom, queridos. Deus é muito bom, que Ele tem feito maravilhas. Muitas vezes nós não enxergamos o trabalhar de Deus, mas Ele trabalha ao nosso favor. A missionária falou aqui, a gente ora, busca, achando que Deus não está fazendo nada, mas Ele está trabalhando, Ele está operando. Então somente a gente tem que insistir, nós temos que perseverar em oração, que Deus vai agir na hora certa, Ele vai entrar com as providências, amém, queridos? Irmãos, eu gostaria de meditar aqui com os irmãos, que Deus pôs no meu coração, que está em 2 Samuel, capítulo 11, amém? Temos feito a campanha lá no monte, de 11 noites, e nós já estamos vendo o resultado da campanha, porque Deus verdadeiramente Ele é fiel, né? A gente vê, queridos, o resultado. Isso que é bom, a gente estar em constante oração, estar antenado com o Senhor, né? Essa passagem de hoje, ela vai falar do homem que era homem de guerra, só que por algum momento ele não quis ir à guerra. Aí, sabe o que dá, né, irmãos? A gente somos soldados do Senhor, nós estamos sempre em batalha. A nossa luta não é contra a carne, contra o santo, a nossa luta é contra as hostes espirituais. É espiritual a nossa luta, amém, irmãos? Os irmãos acharam aí, 2 Samuel 11? Amém ou não amém? Glória a Deus. Samuel 11, 2 Samuel 11, o versículo é o primeiro, que diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Deus poderoso, Deus tremendo, Pai, eu entro diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Pai, para dizer que não há outro Deus além de Ti, Deus, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Deus poderoso, Deus tremendo, Pai, eu Te peço em nome de Jesus que o Senhor venha me usar como canal de bênção aqui nessa noite, Pai, que quando eu abrir a boca não seja eu, mas sim seja o Senhor a usar a minha boca para falar, Pai. Pai, vai de encontro a cada coração, a cada necessidade, Pai, em nome de Jesus, Deus. Deus, perdoa minhas falhas, perdoa os meus pecados, Pai, mas se assim o Senhor permitiu que hoje, Pai, eu deixasse essa mensagem, que o Senhor venha, Pai, a falar aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu não sei da necessidade de cada um, mas o Senhor sabe de todas as coisas, porque o Senhor é aquele que sonda o coração e esquadrinha a mente, Pai. Então eu te peço, vai de encontro, Pai, vai tocando, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos sair daqui, Pai, regozijando, Pai, sabendo de que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está operando, Pai, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, Pai, que caia o homem, seja o Senhor aqui glorificado, Pai, e honrado, porque só o Senhor é digno, Pai. Então fala conosco nessa noite, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, amém? Amém, queridos? A Bíblia diz aqui do rei Davi,
Davi era homem, querido, de batalha, homem de guerra, homem de peleja. Só que teve um tempo, queridos, que decorrido um ano, em tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a toda Israel, destruindo os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Queridos, Davi, ele sempre foi à frente das batalhas. Não é à toa que falavam assim, Saul venceu os seus milhares, Davi venceu os seus 10 milhares. Então, queridos, Davi, ele era homem de guerra, era homem de frente, de estar ali na batalha, na peleja. Só que teve um dia, queridos, que Davi se cansou, ele quis ficar em casa, falou, não tem um descanso, vai lá, peleja, que eu vou ficar aqui em Jerusalém. Queridos, a mente quando está vazia, quando a pessoa não está buscando a palavra de Deus, quando nós não estamos engajados em fazer a obra do Senhor, a mente fica vazia, querido. E quando a mente está vazia, o inimigo começa a lançar dardos e ele vai minando a resistência. Diz que Davi estava lá, queridos, e ali à tarde ele foi passear. Foi lá na varanda do seu palácio, foi passear e viu lá Betseba, mulher bonita, né? Logo o inimigo já lançou ela lá, ó. É seu número, vai lá, manda buscar ela. Querido, se Davi tivesse ido lá para a peleja, ele não tinha caído nessa tentação. Se Davi tivesse ido à guerra, ele não ia cair nessa tentação. Mas ele foi lá, ele errou, ele traiu a confiança do Senhor. Por quê, queridos? Porque ele foi e pegou a mulher de Urias, que Betseba era mulher casada. Davi não estava nem aí, ele falou, eu quero, vai ser minha, e acabou. Quando Davi fez o que fez, queridos, a mulher foi para a casa dela e mandou depois dar notícia aí, estou grávida. Acho que nessa hora Davi deve ter caído em si e falar, que besteira que eu fui fazer. Muitas vezes, queridos, nós estamos andando direitinho com o Senhor, estamos andando, buscando, e muitas vezes, no meio do percurso, nos cansamos e falamos, não, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou buscar, não, hoje eu não vou na igreja, eu vou ficar em casa. É nessas horas, queridos, que o inimigo se apodera, é nessas horas que ele aproveita, porque o Senhor diz que a casa quando está vazia, né, porque o espírito imundo ele é expulso, e o inimigo ele fica de redor lá. Ele fala, não, vou voltar lá para aquela casa lá. Se ele achar vazia, querido, diz que ele volta com mais 7. Então, queridos, nós não podemos deixar o nosso coração vazio. Nós temos que nos encher das coisas de Deus. Nós temos que estar sempre buscando ao Senhor constantemente, tapando as brechas, fechando todas as brechas, que é para Satanás não entrar nas nossas vidas. Ele vai sempre insistir, queridos, vai sempre insistir. Mas se nós estamos debaixo da autoridade do Senhor, ele vai insistir, porque ele levanta, porque ele é teimoso, mas ele levanta para cair, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, queridos. Deus, ele é muito maior nas nossas vidas. Davi era homem segundo o coração de Deus, mesmo assim, ele errou, mesmo assim, ele falhou. E olha que Davi era ousado. Ele foi escolhido por Deus, como nós somos escolhidos por Deus. Mas todos nós somos sujeitos a erro. Por isso nós temos que vigiar, orar e vigiar. Orar sem cessar, vigiar constantemente para que não possamos cair nas ciladas, nas astutas de Satanás. Porque quando nós deixamos de buscar a presença do Senhor, ele vem como um leão, quer dizer, ele vem bramando mesmo, vendo que possa tragar. Porque quando ele entra para fazer estrago, queridos. Ele não brinca de ser Satanás, ele não brinca. Ele vem, porque a Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas o nosso Deus veio para dar vida e vida com abundância, queridos. Então nós temos que tapar as brechas.
Não podemos ficar igual Davi ficou ali, queridos, porque Davi ele era acostumado com a guerra, e ele ficou ali, ele estava sem saber o que fazer. Ele ficou ali de bobeira. Quando aconteceu o que aconteceu, acho que ele pensou assim: poxa vida, eu devia estar lá na guerra, que o Senhor ia me dar a vitória. Queridos, a mulher ficou grávida. O que Davi fez? Tentou esconder a sujeira para debaixo do tapete. Mas a Deus ninguém engana, queridos, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele está contemplando todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas. O Senhor está olhando. Davi mandou chamar lá o marido lá de Betseba, mandou chamar Urias. Olha o pensamento de Davi: não, vou chamar ele, vou mandar ir para a casa dele, ele vai lá, fica com a mulher dele, deita com ela e está resolvido o problema. Só que o tiro de Davi saiu pela culatra, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos são os caminhos do Senhor. Porque nós podemos fazer plano, mas o Senhor, a resposta última quem dá é o Senhor, porque o coração do homem é enganoso. Davi tentou armar uma cilada para Urias, falando: não, Urias, volta lá para sua casa, vou te dar um prêmio, vou te dar um descanso, você está cansado da guerra, você está cansado da peleja. Só que Davi não contava, queridos, que Urias falou: não, eu vou fazer o que lá em casa? Se está todo mundo aqui na guerra, o que eu vou fazer lá em casa? Ficar com a minha mulher? Eu vou ficar na guerra, onde está todos aqui na guerra. E Urias não foi para a casa dele. Aleluia. Aqui no 11:8 diz assim: depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Além de Davi mandar Urias ir lá para a casa dele, ainda mandou um presentinho. Vai lá que seu presente já está lá, né? Porém Urias se deitou na porta da casa real, como todos os servos de seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e seus servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E eu de entrar na minha casa para comer e beber? Para me deitar com minha mulher? Nossa, isso daí Davi deve ter tomado uma de pelica na cara, mano. Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então, queridos, Davi não desistiu. Ele falou: não, vou pegar Urias. Ele falou: fica aqui então mais um dia. E no outro dia Davi convidou Urias lá para o banquete na casa dele, e foi lá e embebedou Urias. Toma aí, bebe aí. Mesmo assim ele não foi para a casa dele, ele ficou lá na porta real. O que Davi fez? Tem que mandar matar. Mandou Urias ir lá para frente da batalha lá, logo na cara. E Urias foi morto, queridos. Mas só, queridos, que o Senhor estava vendo tudo isso. O Senhor estava vendo tudo isso. E o Senhor mandou Natã, o profeta, ir lá falar com Davi. E Davi tinha dois homens, um rico e um pobre. O pobre só tinha lá a sua cordeirinha, que tratava muito bem. O rico tinha de tudo. Quando veio um senhor fazer uma visita, o rico, em vez de matar uma das delas, pegou a do pobre. A única que ele tinha, ele pegou. Davi falou: quem é esse que eu vou mandar restituir 4 vezes mais? Natã falou: é você mesmo. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá.
e se isso não fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Querido, não precisa a gente olhar para o que os outros têm. Deus vai nos dar o que Ele acha que Ele tem que nos dar. Mas Davi, queridos, o Senhor falou: Davi, se você queria uma outra coisa, era só pedir. Por que pegar a mulher de Urias? Eu podia te acrescentar muito mais, Davi. Mas às vezes, queridos, nós começamos a falhar nas pequenas coisas, nas pequeninas coisas que começam a nos desviar o nosso foco. E o Senhor sempre fala: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O Senhor fala: pedi, dá-se-vos-á. Quando a gente pede, a gente recebe. Então, queridos, a gente não precisa falar: não, tal pessoa tem, eu também queria ter. Busca o Senhor, espera o tempo do Senhor. Porque o que é seu, querido, o que está escrito para você, ninguém vai tomar. Não precisa ninguém querer do que é dos outros. Cada um vai ter a sua porção, né? Cada um vai ter o que Deus achar que a gente deve ter, queridos. Mas nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que estar na direção do Senhor. Queridos, mesmo assim, queridos, o Senhor ainda foi misericordioso com Davi. O Senhor ainda teve misericórdia de Davi. Porque, queridos, o cair é do homem, mas o Senhor levanta. Aqueles que se arrependem de coração, o Senhor pega e exalta de novo. Amém, queridos? Porque o Senhor, Ele não quer perder ninguém. Davi, ele errou feio, pisou na bola tremendamente. Mas mesmo assim o Senhor teve misericórdia da vida dele. Só que ele pagou um preço. Essa criança, queridos, ela não sobreviveu. Amém? Essa criança, ela caiu com a enfermidade. E nessa enfermidade ficou Davi lá plantado lá no chão, lá 7 dias e 7 noites, sem comer, sem beber, sem tomar banho, buscando pela criança. Algo que Deus já tinha falado, não tem mais jeito. Porque quando o Senhor fala não, é não. E Davi ficou lá intercedendo. Quando a criança morreu, queridos, ele se levantou, porque ele escutou lá os servos deles falando, ele se levantou, foi lá, comeu, se alimentou. E falaram: poxa vida, quando estava viva a criança, você não comia, depois que morreu você vai comer? E foi enquanto estava viva, Deus podia fazer alguma coisa, mas depois que está morta, já era. Não posso fazer mais nada. Mas Davi, depois, com a mesma Betseba, querido, que Urias foi morto, Deus teve misericórdia, nasceu Salomão. Que Deus assim abençoou aquela criança. Então, queridos, quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, o Senhor, Ele vai chegar sempre na hora certa. O Senhor, Ele sabe de cada uma das nossas necessidades. Então, queridos, a gente não precisa fazer falcatrua. A gente não precisa querer puxar o tapete de ninguém. A gente não precisa cortar atalhos, queridos. Nós temos que entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva para a perdição. Porque quando nós entramos pela porta estreita, queridos, o caminho ele é árduo, o caminho é duro, mas a vitória é certa em nome de Jesus. A vitória é certa, porque o Senhor, Ele fala: por que não negaste o meu nome, não me rejeitaste, vai receber a coroa da vida. Querido, o nosso tesouro, ele não é aqui na terra, não. Muitas vezes nós corremos atrás de bênçãos materiais. Não, eu quero, eu preciso ter. Não, queridos, nós temos que juntar tesouro lá no céu. É lá, queridos, que nós temos que depositar. A nossa poupança está lá no céu. Aqui, tudo que está aqui, a traça, a ferrugem vai comer tudo. Mas o tesouro lá do céu, o nosso galardão tem que estar lá. A gente tem que correr atrás da nossa salvação, querido. Davi podia ficar sem a salvação, mas Davi se humilhou aos pés do Senhor. Davi buscou, ele verdadeiramente se arrependeu, queridos. Davi não deixou mais de ir para a guerra. Porque a cabeça, queridos, quando está vazia, diz aí o ditado: cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Quando a cabeça está vazia, a gente já começa a pensar besteira.
Só começa a vir coisas na nossa mente que, nossa, é totalmente fora do propósito do Senhor. Mas quando nós buscamos ao Senhor, quando nós meditamos, né, nós buscamos, isso aqui é o manual de instrução para nossas vidas, queridos. O Senhor disse para Josué: medita nesse livro de dia e de noite, não te aparta de meditar nessa leitura, nas escrituras, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, querido, é resistir o diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele pode te tentar uma, pode te tentar duas, mas quando você começa a resistir firme ali, quando você fala: não, Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é quem me guia, ele é obrigado a bater em retirada, querido, porque ele já é derrotado, ele está debaixo dos nossos pés. Mas nós não, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, queridos, não faça igual Davi. Não queira por um momento se afastar da presença do Senhor. Fica sempre debaixo das asas do Senhor, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas, queridos. Nem o seu braço está encolhido, porque as mãos do Senhor estão lá, ó. Quando nós estamos debaixo das asas do Senhor, Ele está ali, ó, enviando anjos ao nosso redor, porque Ele diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Mas a mão do Senhor está lá. Mas quando nós começamos a nos desviar, a mão do Senhor continua lá, mas nós é que mudamos o trajeto. Quando nós mudamos o trajeto, a queda é certa, querido. A queda é certa. E se nós não abrirmos o olho enquanto é tempo, enquanto Deus está falando aos nossos corações, porque muitas vezes a palavra é lançada, e a palavra, quando ela é lançada, ela não volta vazia. Muitas vezes a palavra é de correção, mas o Senhor diz que corrige aqueles que ama, e quando a palavra é de correção, a palavra é dura, querido, muitas vezes não recebemos no nosso coração, mas nós temos que receber, querido, porque o Senhor, Ele não quer perder ninguém. O Senhor, Ele nos ama incondicionalmente. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos, queridos, porque ela se renova de dia em dia. De dia em dia se renova as misericórdias do Senhor. Por isso que Davi obteve a misericórdia do Senhor, o perdão. Sabe por quê? Porque ele verdadeiramente não rasgou as suas vestes na presença de Deus, ele rasgou seu coração. Queridos, o Senhor, Ele está doidinho para fazer morada nos nossos corações. Ele está ali, ó, na porta ali, ó. Eis que estou à porta, e se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então verdadeiramente abre o coração. Não pensa que Deus não está trabalhando, querido, porque muitas vezes a dificuldade, elas nos cega. As dificuldades não deixam nós enxergarmos o trabalhar do Senhor, mas Ele está trabalhando. O Senhor, Ele trabalha no silêncio. Ele não precisa mostrar, queridos, que Ele está agindo. Ele tão somente fala: confia no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele vai conceder o desejo do seu coração. Amém, queridos? Quando nós estamos com dificuldade, eleva os olhos para o monte. Da onde é que nos vem o socorro? O nosso socorro, ele vem tão somente do Senhor, aquele que criou os céus e as terras, querido. Então, não deixe o inimigo falar que porque você errou, porque você pecou. Isso também serve para mim, viu, querido? Porque primeiro vem para mim, para depois ir para a igreja. Amém? Não deixa, queridos, porque o Senhor diz lá em Isaías 43: eis que dos seus pecados eu não me lembro mais. Se o Senhor não se lembra mais, então quem somos nós para ficar nos recordando do que passou, queridos? O que passou a gente não apaga. O que passou, passou. Mas o que vem no presente, lá para frente, aí vai a cada um querer escrever uma nova página para a sua história. Cada um tem o seu livre-arbítrio para saber por onde é que quer andar, por onde é que o Senhor quer que nos leve. Porque os pensamentos do Senhor para nós é pensamento de paz e não de mal. O Senhor sabe exatamente ao lugar onde cada um de nós Ele quer levar. Amém, querido? Não esquenta com a dificuldade. Então somente busca o Senhor. Se arrepende. Abre o teu coração. Entra lá no seu quarto em secreto e fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor.
Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei qual é a sua vontade na minha vida, mas eis-me aqui. Fala comigo, Senhor. E seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. É aqui em nome de Jesus, é o que nós temos que pedir. Amém, queridos? Essa foi a palavra que Deus pôs no meu coração. Amém? A palavra é assim. Enquanto Deus está falando, a gente vai falando. Parou de falar, a gente para. Amém? Vamos receber o pastor com as palmas bem fortes para Jesus. Amém?